Olá, o Tuiuti Vê Curitiba de hoje já está no ar. Eu sou Eduardo Escola e no programa hoje vamos debater a corrupção. No dia 9 de dezembro é comemorado o Dia Internacional contra a Corrupção. No Brasil, diversos eventos vão lembrar a data. Aqui no Tuiuti Vê Curitiba de hoje não vai ser diferente. E você que está em casa pode participar do nosso programa através do e-mail tuiutivecuritiba@utp.br ou então através do nosso blog tuiutivecuritiba.blogspot.com. Não deixe de comentar. Aqui no estúdio, neste primeiro bloco, eu recebo o Procurador de Justiça, Bruno Sérgio Galati. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Eu queria começar fazendo uma pergunta bastante importante. Em relação à corrupção, como que está o Brasil hoje? Nós podemos considerar que o Brasil piorou, ou caiu no ranking internacional, principalmente da transparência, nos últimos anos. Nós tivemos um momento assim de pico, logo após a edição da Lei de Improbidade, onde o combate à corrupção foi desenvolvido com muita intensidade em todo o Brasil, e em função de medidas políticas, de trabalhos legislativos, a própria legislação foi sendo desfigurada, e hoje nós podemos considerar que estamos em baixa, né? O Brasil, ao invés de evoluir, tem involuído no combate à corrupção. Com a ressalva, diga-se de passagem, de órgãos de combate, por exemplo, a Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas, que estão mudando o seu perfil. Nós tínhamos até pouco tempo, esses órgãos de controle, uma preocupação muito contábil na avaliação das contas públicas. E hoje nós estamos observando que há uma preocupação com a eficiência e com a eficácia da prestação do serviço público. Então mudaram o foco e no aspecto do controle das contas públicas nós podemos considerar que houve uma evolução. Mas na parte legislativa, nós consideramos uma involução nos últimos anos. O senhor citou a Lei de Improbidade que foi editada em 92. Isso. Apesar desse tempo, quase 20 anos não, 16 anos dela editada, ela ainda é uma lei inovadora? Essa lei permitiu que nós pudéssemos alcançar níveis de corrupção nunca antes, né, alcançados, para usar assim a fala do nosso presidente, nunca antes desse país. Nunca antes desse país se combateu a corrupção de uma forma tão efetiva. A lei de improbidade passou a ser atacada do ponto de vista legislativo, criando assim óbices ao trabalho normal de investigação do Ministério Público. Com o tempo nós percebemos que ao lado do foro privilegiado e dos entraves legais que foram criados, os procedimentos passaram a ser mais morosos e mais demorados, né? E nós chegamos ao ponto, em determinado momento, que o promotor que instaurasse um procedimento estava correndo o risco de responder por uma ação de dano moral de um valor altíssimo. Então, durante todo esse período, a população talvez não tenha acompanhado diariamente o que se passa, mas nos bastidores de uma casa legislativa há um combate assim frenético, né? Tentando desarticular a nossa legislação, que é precária ainda. Nós temos uma legislação muito precária. E nesse enfrentamento legislativo, nem sempre o interesse da comunidade, o interesse da sociedade é preservado. Indo nesse gancho, então, das leis, uma pesquisa encomendada pela Universidade Federal de Minas Gerais ao Vox Populi, ao Instituto Vox Populi, apontou que 82% dos brasileiros entrevistados concordam que faltam leis e penas mais duras contra a corrupção no Brasil. Faltam mesmo? O que falta para o brasileiro, de forma geral, pela experiência que eu tenho na área, é que ele consiga traduzir, né, demonstrar para a população os efeitos da corrupção, né? A dengue, por exemplo, provoca um efeito direto. Você sabe que a pessoa picada pelo mosquito vai morrer. Então as pessoas observam os enterros, observam o choro dos pais e dos parentes e aquilo comove. A corrupção mata muito mais gente no Brasil do que todas as nossas desgraças e todas os nossos, vamos dizer assim, as nossas fatalidades. Todavia, nós não temos assim essa imagem. A pessoa só vê a corrupção, o funcionário público recebendo um pacote de dinheiro, levando dinheiro na cueca ou coisa parecida. Mas a corrupção é uma coisa que está disseminada. A falta de escola, a falta de higiene, a falta de hospitais, a falta de estradas, a falta de tudo provoca morte. Se você visitar a Alemanha, você chega na Alemanha, em Berlim, você vai verificar lá que eles construíram, após a Segunda Guerra, uma região chamada Topografia do Terror. Quer dizer, eram os prédios da Gestapo, onde a cúpula do nazismo dirigia, né, todo aquele processo de terror que nós conhecemos. Eles querem que aqueles prédios que estão destruídos fiquem e permaneçam para sempre.
para as gerações futuras possam se lembrar que aquilo ali tem um efeito prático. No dia de combate à corrupção, cada município deveria estampar, né, na sua área algum exemplo de corrupção, alguma experiência que aquele município já passou. Por quê? Para que as futuras gerações pudessem ter o contato com o seu passado. Por exemplo, nós temos municípios que estarão condenados aí a 20, 30, 50 anos de falta de creche, de escola, de asfalto, porque prefeitos desviaram as verbas que foram encaminhadas. Só que isso não tem registro. Então, se nós registrássemos aqui, olha, nos últimos 20 anos foram enviados para esse município milhões para a construção de creches, de escolas, e esse dinheiro foi desviado, as futuras gerações poderiam avaliar o prejuízo concreto que aquilo causou na comunidade. A gente vê que no passado, aqui no Brasil mesmo, nós tínhamos uma participação popular muito mais forte. Tanto que a gente vê pelos exemplos da Direta Já, pelo impeachment do presidente Collor no início da década de 90. Falta uma participação maior, é importante essa participação da população para combater a corrupção no Brasil? Eu creio que sim. Eu já tive várias experiências, todo mundo elogia o caráter do brasileiro, o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é solidário. Mas ele é solidário assim, em determinados momentos e depois se esquece. E se esquece que essa solidariedade é algo que se pratica, né? Não é algo que se demonstra apenas no Natal, na Páscoa, ou por ocasião agora das enchentes de Santa Catarina, que eu levo lá um pacote de alimento e me dou por satisfeito. A solidariedade nossa é exatamente isso. Se você é corrupto, você não é solidário. Se você não cumpre com os seus deveres, você não é solidário. Se você não cumpre com as suas obrigações, você não é solidário. Você é uma pessoa egoísta, você está pensando nas vantagens pessoais que você está adquirindo ao cortar a fila, ao dar uma gratificação para que o funcionário público preste um serviço mais rápido. Então, a visão que eu tenho do brasileiro é que ele realmente é muito egoísta. E o nosso Brasil só está nesse estágio de desenvolvimento porque nós somos egoístas. E esse egoísmo, eu posso dizer que não se refere a nossas classes mais pobres. O mais pobre, ele está tentando sobreviver, ele está tentando se manter com o pescoço fora d'água. As nossas elites são egoístas, as nossas elites não pensam grande, elas não pensam num país como um todo, nós somos sempre o país do futuro, entende? Então é um país que não pensa na educação, não pensa no dia de amanhã, não tem nenhuma estratégia de desenvolvimento. Então nesse sentido eu acho que o brasileiro é egoísta. E o Ministério Público, ele tem uma campanha, o que eu tenho a ver com corrupção. Essa campanha, qual que é a importância dela? Essa campanha é uma campanha nacional, todos os ministérios públicos estão envolvidos. Ela é uma provocação, né? É uma pergunta que se faz ao cidadão comum, o que você tem a ver com a corrupção? É para que ele pare e pense, exatamente. Eu não pago impostos porque eu estou esperando que o prefeito, que vai entrar agora, vai conceder uma isenção, vai conceder um perdão da dívida. Então, aquele que pagou o imposto, pare e pense. Mas por que eu paguei o imposto? Eu deveria ter feito como aquele cidadão que não pagou o imposto, porque ele quer se beneficiar indevidamente. Então, essa pergunta deveria ser repetida todos os dias, como uma oração diária, né? Eu levanto, faço a minha oração diária e eu deveria também perguntar todos os dias o que eu tenho a ver com a corrupção. Se eu responder todos os dias a essa pergunta, eu com certeza estarei procurando melhorar, né, e melhorar a sociedade. E nessa participação da sociedade, também um fator que é bastante importante, que influencia bastante na opinião de quem está em casa, é a imprensa. Só para a gente finalizar, nosso tempo está terminando. Qual que é a importância da imprensa nos casos de corrupção? O senhor havia me falado que a imprensa, mesmo atrapalhando, ajuda. Como é isso? O papel da imprensa é fundamental. Mesmo quando a imprensa ela antecipa resultados ou provoca uma confusão, vamos dizer assim, para quem está trabalhando no processo de investigação ou no processo de uma ação, o trabalho da imprensa é fundamental para que a sociedade possa acompanhar, a sociedade possa ver que aquele homem público tem problemas